Pessoal, olha só. O Brasil foi surpreendido por um anúncio de grande impacto envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. A decisão, que promete mudar os rumores do país, gerou debates intensos nessa manhã de hoje, onde especialistas trouxeram a sua opinião pública e o povo brasileiro fez muitos questionamentos do porquê tomaram essa decisão. Eu vou mostrar aqui e explicar tudo para vocês. Independentemente do seu posicionamento político, é fundamental entender os desdobramentos desse plano e como ele pode afetar diretamente a sociedade brasileira. Enquanto isso, no campo de oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro já se movimenta para as eleições de 2026 e indica um nome de peso para a disputa. A escolha do candidato é vista como um movimento estratégico para consolidar a direita no cenário político nacional, reacendendo aí a polarização que marcou os últimos pleitos. Resta saber como esse anúncio será recebido pelo eleitorado e quais serão os próximos passos da base conservadora. E no cenário internacional, Donald Trump também prometeu uma nova tarifação que pode afetar significativamente o comércio global. As novas tarifas visam impactar setores estratégicos e já preocupam diversos países, incluindo o Brasil. A medida faz parte da sua plataforma econômica e pode gerar fortes repercussões para a economia mundial. Se você quiser continuar informado sobre esses e outros temas relevantes de forma global, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar. Sua participação é essencial para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade sem a manipulação da grande mídia. Sem demora, gente, olha só, o governo Lula e o STF mais uma vez demonstram sua verdadeira prioridade: proteger os bandidos. Eu vou mostrar aqui para vocês, enquanto o cidadão de bem sofre para conseguir qualquer tipo de assistência, parece que os criminosos dentro dessa gestão do governo Lula receberão privilégios absurdos. Quem trouxe essa denúncia foi aqui o Cleitinho Azevedo. Olha só o vídeo que ele trouxe, que o parlamentar trouxe, a respeito da Bolsa para Presos, que é a Bolsa Recomeço. Ele trouxe aqui. Isso é um murro na cara do trabalhador e do cidadão de bem. Conheça o programa Pena Justa. Olha só esse vídeo. Prestem bem atenção no que eu vou mostrar para vocês. Vocês compartilhem esse vídeo para todo o Brasil. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é um murro na sua cara. Você que é trabalhador, pagador de imposto, cidadão do bem desse Brasil. Eles estão com um programa agora que chama Pena Justa. Isso para mim é um murro na sua cara, vindo da CNJ, do Ministério da Justiça e do STF. A nossa justiça do Brasil. Olha algumas das medidas que vocês podem ter certeza que a gente vai barrar essa loucura. Olha isso aqui. Bolsa para presos estudarem. Bolsa Recomeço. Bolsa para preso. Tá compensando mais você, trabalhador, parar de trabalhar, parar de pagar imposto e virar bandido, e virar ladrão. Porque aí você vai ter direito a uma Bolsa Recomeço. Tem mais, olha isso aqui. Cota para presidiários em concursos públicos. Cota para presidiários em concurso público. Você não tem direito, mas o presidiário vai ter cota. Você, trabalhador, você tem direito à cota? Não, mas o presidiário tem. Tá compensando, é ser bandido. E olha aqui mais uma. Criação de mutirões para revisão de penas e solturas de presos. É isso aí. Tá querendo soltar todo mundo, liberar todo mundo. Quer dizer, compensa ser vagabundo, bandido nesse país aqui. Mas vocês podem ter certeza, eu estou encaminhando agora para a PGR para poder anular esse programa aqui. Isso aqui é um murro na sua cara. A gente não vai permitir que bandido tenha mais privilégio que cidadão do bem. Vamos para cima, tamo junto. Bom, gente, vocês viram aí. Eu quero saber a sua opinião. Agora surge, como vocês viram no vídeo, o Bolsa Recomeço, um programa que destina R$ 900 mensais para os presidiários, né? Você trabalha, você paga seus impostos, sofre para sustentar sua família e o governo destina seu dinheiro suado para reintegrar, né, aqueles que decidiram trilhar o caminho do crime. Alguém já viu um auxílio desses para uma mãe que perdeu um filho assassinado? Comente aí. Para um trabalhador que foi vítima de violência? Claro que não, né? Porque no Brasil da esquerda, a prioridade não é a vítima. E para piorar, o STF, em parceria com o governo, quer implementar o programa Pena Justa. Esse projeto
prevê uma racionalização das penas, dando ainda mais brechas para que criminosos escaparem ilesos. A proposta visa humanizar o sistema prisional, garantindo que os criminosos tenham mais direitos e facilidades para sair da cadeia. O resultado disso, muitos estão criticando que seja mais impunidade. Enquanto a vítima sequer recebe assistência, muitas vezes não consegue nem a pensão por morte quando perde um ente querido para a criminalidade, o governo e o STF querem garantir uma vida confortável para quem escolheu roubar, matar, destruir famílias. Então estamos assistindo a um verdadeiro escárnio com o povo trabalhador, que é humilhado para conseguir qualquer recurso público, enquanto prisioneiros recebem benefícios sem precisar mover um dedo. E olha só a matéria, saiu aqui, ó, no próprio Supremo Tribunal Federal. Poderes judiciários e executivo lançam o programa Pena Justa. Cerimônia do STF formaliza acordos de cooperação para cumprir mais de 300 metas que visam melhorias no sistema previdenciário até 2027. Então, os poderes judiciários e executivo lançaram na quarta-feira do dia 12 de fevereiro, em cerimônia no STF, o programa Pena Justa, criado para combater as violações sistemáticas de direitos humanos no sistema prisional brasileiro. Durante o evento, as autoridades assinaram acordos de cooperação e apresentaram um selo comemorativo dos Correios para marcar a iniciativa. O Pena Justa é uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério de Justiça e Segurança Pública, estabelece mais de 300 metas a serem alcançadas pelo poder público até 2027. O objetivo é promover melhorias na infraestrutura dos presídios, proporcionar a toda a população carcerária avanços na área de saúde, segurança e educação. Além disso, busca incentivar a capacitação profissional e criar oportunidades de ressocialização para os egressos do sistema. Durante a cerimônia, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou o caráter ambicioso do programa, que representa uma virada de chave no enfrentamento da superlotação e da violência das penitenciárias, que se tornaram porta de entrada para organizações criminosas. Para Barroso, se o Estado não for capaz de acolher os detentos brasileiros, eles serão acolhidos pelas facções. O que estamos fazendo é um exercício de empatia, não com ingenuidade nem desapreço à situação das vítimas, nem para oferecer mordomias inaceitáveis para essas pessoas, mas apenas para dar condições mínimas de dignidade para que elas não saiam de lá pior do que entraram. Essas pessoas não devem ser atiradas no lixo do sistema prisional. Elas não perderam sua dignidade, apenas perderam sua liberdade, disse. Os acordos de cooperação assinados estabelecem os critérios para a implementação e o acompanhamento das metas do programa no país. Um deles cria uma linha de crédito para apoiar estados em projetos de cultura, qualificação e reinserção social. Outro visa incentivar o empreendedorismo entre mulheres detentas e suas famílias. Além de Barroso, participaram da solenidade o vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, os ministros Cristiano Zanin, ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Correia de Veiga, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, entre outros. Os acordos também envolvem o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte, Ministério dos Transportes, Controladoria-Geral da União, Banco Nacional do Desenvolvimento, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Departamento de Infraestrutura de Transporte e a Empresa Pública Infra S.A., entre outros órgãos e instituições. Esse é um passo gigantesco para que o Estado consiga recuperar o território que hoje é controlado pelas facções, disse Lewandowski. Com o Pena Justa, também foi anunciado o programa Emprega 347, que cria cotas de emprego nas obras do Programa de Aceleração de Crescimento, que é o PAC, para ex-detentos e condenados em regime semiaberto. O objetivo é garantir a criação de empregos dignos e remunerados para mais de 600 mil pessoas. Elas irão trabalhar em projetos de reflorestamento, compensação ambiental relacionada às obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária, e para incentivar o engajamento, o Emprega 347 prevê a entrega anual de um prêmio para as unidades produtivas e para os presos e os ex-detentos que se destacarem no trabalho. O objetivo do Pena Justa estão divididos em 4 eixos. Primeiro é enfrentar a superlotação do presídio. Com isso, eles querem fazer com que os presos sejam liberados e cumpram em regime aberto, ao invés de ficar preso, penas mais que não teve tanta violência. Eles querem tirar da cadeia. Não precisa ficar preso, pode pagar multa, pagar em serviços, mas não preso. Então, eles querem acabar com a superlotação
esvaziando a prisão, deixando os bandidos soltos. Aprimorar a infraestrutura e os serviços destinados aos detentos, como saúde, higiene e alimentação, otimizar os protocolos de saída após o cumprimento de penas e assegurar a reintegração desses indivíduos à sociedade. O programa foi construído ao longo de 2024. Os estados e o Distrito Federal têm 6 meses para elaborar e apresentar planos locais baseados no Programa Nacional, e o programa atende a uma decisão do STF na arguição de descumprimento de preceito fundamental que reconheceu um estado de coisas inconstitucionais no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva dos direitos dos presos. O STF determinou cooperação do poder público para resolver os problemas. Outros encaminhamentos da ADPF 347, contemplados pelo Pena Justa, são o fortalecimento das audiências de custódia, a liberação e o não contingenciamento dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e a criação pelo CNJ de novas varas de execução penal que atendam às demandas do sistema carcerário do país. O STF homologou o plano com ressalvas no fim do ano passado. Pois é, gente, pasmem, né? Enquanto a gente vê aqui Lula e o STF ocupados protegendo criminosos, Bolsonaro já está pensando no futuro. O ex-presidente sugeriu Paulo Guedes para o Senado de Minas Gerais em 2026, um nome forte para lutar por um país com menos assistencialismo para bandidos e mais oportunidades para quem trabalha duro. Então ele trouxe aqui, saiu na Gazeta do Povo, Bolsonaro pede paciência a Nicolas e sugere Paulo Guedes para o Senado em 2026. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira do dia 25 que o deputado federal Nicolas Ferreira precisa ter estabilidade e esperar o momento certo para disputar cargos maiores. Isso porque o nome do parlamentar mineiro está sendo cotado para disputar o Senado no ano que vem, com a possibilidade de se mudar a idade mínima para a candidatura de 35 anos para 30 anos. Bolsonaro afirmou que ainda não tem exatamente um candidato ao Senado em Minas Gerais para 2026, embora sugira o ex-ministro Paulo Guedes da Economia ao cargo. Ele avaliou que Nicolas, deputado mais votado do Brasil em 2022, se empolgou com a possibilidade de mudança na legislação. O sucesso de Nicolas, ninguém vai duvidar. O que ele tem, no meu entender, é que ter essa estabilidade para saber a hora certa dele. Ele se empolgou um pouco com uma proposta de emenda à Constituição para reduzir para 30 anos a idade mínima para disputar o Senado por Minas Gerais, mas existem certas coisas que vêm com a idade, afirmou o ex-presidente em entrevista ao jornalista Léo Dias. Então, gente, pela Constituição é necessário ter 35 anos para se candidatar no Senado e Nicolas terá 30 anos em 2026. Uma proposta de emenda à Constituição tenta reduzir essa exigência, mas Bolsonaro demonstrou ceticismo com a viabilidade da mudança. Então, a gente vai acompanhar tudo isso de perto, mas vocês viram aí que já tem uma cotação, né? E lá fora, Trump anuncia um tarifaço contra a China, México, Canadá, Europa, protegendo a economia americana e garantindo a soberania do seu país. Enquanto isso, no Brasil, Lula abre aí as portas, né, para tudo e todos, mas fecha os olhos para a realidade do trabalhador. Até quando o povo brasileiro vai aceitar isso? Precisamos reagir e mostrar que não aceitamos um governo que só protege criminosos, enquanto o cidadão honesto é quem paga a conta, né? Mas saiu aqui no jornal O Globo, mostrando que o Trump diz que tarifas sobre Canadá e México começam no dia 4 de março. China terá taxação adicional de 10%. Dólar supera 5,80 após o anúncio. Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos tinha dado informações contraditórias sobre prazo e abrangência da tributação sobre produtos canadenses e mexicanos. Então, o presidente Donald Trump afirmou que as tarifas de 25% sobre o Canadá e o México entrarão em vigor na próxima terça do dia 4 de março e anunciou um novo imposto adicional de 10% sobre as importações da China, medidas que aprofundam sua disputa com os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Com decisão, o dólar superou os 5,80. E o Trump publicou nessa quinta-feira em redes sociais que drogas provenientes dos vizinhos americanos ainda estão entrando nos Estados Unidos em níveis muito altos e inaceitáveis. Não podemos permitir que essa praga continue prejudicando os Estados Unidos e, portanto, até que pare, ou seja, seriamente limitada, as tarifas propostas programadas para entrar em vigor no dia 4 de março, de fato entrarão em vigor conforme planejado, escreveu o presidente com palavras em letra maiúscula. A China também será taxada com uma tarifa adicional de 10% nessa data.
O presidente americano havia adiado a implementação dessas tarifas para Canadá e México no dia 3 de fevereiro por um mês, após os líderes de ambos os países anunciarem novas medidas de segurança na fronteira. No entanto, Trump vinha gerando dúvidas sobre se as tarifas entrariam em vigor após o fim do período de carência. E na quarta-feira, um funcionário da Casa Branca afirmou que o prazo para as tarifas sobre o Canadá e o México continua sendo de 4 de março e que Trump ainda não decidiu se considerar outra prorrogação. Então, as tarifas de 25% serão aplicadas a todas as importações canadense e mexicana, exceto produtos energéticos do Canadá, que serão taxados em 10%. E a gente vai acompanhar de perto, mas isso vai respingar no Brasil também, então vamos nos preparar. Então é isso, comentem aí a sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje, um beijo. Vamos continuar acompanhando porque as coisas tendem a ficar mais apertadas ainda nos próximos dias. Até logo!